Agora a gente vai para a correção das atividades. Primeira questão, da página 103, né? Vem aí, tem uma imagem. Essa imagem, ela se encontra no início do capítulo de vocês, sobre os sumérios. Vocês voltam lá para o início do capítulo, certo? Que vai ser especificamente na página 93, e vai ter lá essa imagem. E lá vocês vão conseguir identificar qual é essa imagem, o que é essa imagem, né? Então ele está pedindo aqui, em qual das afirmações aparece o nome correto desta construção e sua função, certo? Como, se vocês tiverem feito a leitura, vocês vão responder isso aqui facilmente, né? Vão perceber que a resposta correta é a D. D é a resposta correta. Zigurate, monumento religioso, um templo religioso, né? O zigurate também serviu como um ambiente de estudos para os sacerdotes, certo? De observação da astronomia. A partir daí que eles percebiam quais eram os momentos de colheita, quais eram os momentos de plantio, né? A questão 2, ele vai mostrar, ele vai perguntar: a escrita possibilitou à humanidade armazenar e transmitir experiências. Sobre a invenção da escrita na Mesopotâmia, responda o item correto. O próprio enunciado já dá uma resposta aqui da A, certo? O que motivou a invenção da escrita, né? O que motivou a sua invenção? Aí é simples, né? Os mesopotâmicos precisavam registrar a colheita, né? Eles precisavam registrar a quantidade de escravos, eles precisavam registrar o pagamento de tributos, né? Entre outros registros, né? Então, você respondendo, registrar a quantidade de colheita, registrar a quantidade de escravos, registrar a quantidade de tributos recebidos, você já consegue responder a justificativa, né? Tudo isso para ter um controle maior sobre a sociedade, tá? Até hoje nós vivemos sobre controle através da escrita. A lei é uma forma de controle, a Constituição Federal, né, do qual eu pedi para vocês pesquisarem. É uma forma de controle, né, o controle das pessoas, o que as pessoas podem fazer. Então a escrita é extremamente importante nas sociedades antigas e na sociedade atual. Quem provavelmente inventou, né? A pergunta da B. E aí tem provavelmente, então a resposta aí vai ser os sacerdotes sumérios, né? Que viviam aqui dentro dos zigurates. Sacerdote sumérios, certo? Qualquer coisa, pausa, copia. Vamos lá. Próxima página. 104. Quais das frases a seguir dizem respeito à política? Quais delas se referem à economia? Quais delas dizem respeito à sociedade? Então, aqui nessa questão, ele está pedindo apenas para você identificar em cada frase. Se essa frase aqui está falando sobre política, é isso? É sobre economia ou é sobre sociedade? E aí você vai escrever, né, logo abaixo sobre o que é que ele está falando. A primeira. Cada cidade sumeriana possuía um governo próprio, chefiado por um rei, né? Então, se ele está falando aqui de governo, a gente precisa nem pensar muito, está falando sobre política. Então, a resposta é política. A B. A invenção da escrita pelos sumérios foi uma resposta à necessidade de controlar o comércio. A gente não precisa nem continuar a leitura, né? O comércio está ligado à atividade econômica. Então, a resposta aqui vai ser economia. C. Envolvidas em constantes conflitos, as cidades sumerianas foram perdendo sua força. Lendo até aqui, está bom. Tá? Quando existe conflito, né, entre cidades, esse conflito, na maior parte das vezes, é um conflito político.
né? Se eu quero um território para expandir meu território, eu estou tendo um desejo político de expandir meu território, certo? Então, aqui a C é política. D. O rei era visto como um representante do deus da cidade. Então, até aqui a gente já consegue responder. Se o rei, ele é o governante. Então, se ele é o governante, essa frase aqui está falando sobre política. Então, escreva aqui política. Com exceção dos assírios, os povos mesopotâmicos dedicaram-se à agricultura e à pecuária. Agricultura e pecuária são atividades econômicas. Então, a resposta aqui é economia. O comércio, não precisamos nem ler o restante. Né? O comércio é uma atividade econômica, então, uma atividade bastante importante na Mesopotâmia. Resposta, economia. E por último, na Mesopotâmia, os escravos eram o grupo social menos favorecido. Então, aqui, grupo social, escravos. Está falando sobre a sociedade, né? Sobre um grupo, sobre quem são esses grupos, né? E como eles vivem, certo? Então, a G aí é sociedade, ok? Última questão. Aqui tem duas fontes, a fonte 1 e a fonte 2. A primeira fonte é o Código de Hammurabi, que é um conjunto de leis criado pelos babilônicos, principalmente no reinado de Hammurabi, por isso tem o nome dele. E o fonte 2, Código Penal Brasileiro, né? Que são as nossas leis que têm como base a Constituição Federal. Primeira pergunta. Como o Código de Hammurabi punia um homem livre que acusava um outro de ter cometido um crime, mas não conseguiu provar? Aí está aqui, mesmo que ele vai estar falando, né? Se um homem livre, né? Ailon é o homem livre. Se um homem livre acusou um outro homem livre, lançou sobre ele a suspeita de morte, mas não pôde comprovar, o seu acusador será morto. Então, aqui a resposta será punido com morte, né? Caso ele não consiga provar, certo? A próxima. Lendo o parágrafo 8 aqui, ó, de cima, parágrafo 8, o Código de Hammurabi. Percebe-se que pessoas de diferentes grupos sociais eram tratadas de modo desigual. Justifique. Sim, as pessoas eram tratadas de forma desigual. Okay. Se um homem livre, Ailon, né, roubou um boi, uma ovelha, etc., né, seja o que ele tivesse roubado, se é de um deus ou do palácio, se foi roubado de um deus, de um palácio, de um rico, ele deverá pagar 30 vezes. Então, se eu roubei algo de alguém rico, eu vou pagar 30 vezes. Se caso um homem intermediário, né, seja um camponês, artesão, ele irá pagar 10 vezes. Né? Então, se eu roubar um rico, eu tenho 30 vezes, né, a minha punição. Terei que pagar uma multa 30 vezes maior. Se eu roubar um pobre, minha punição fica 10 vezes. Então, o rico paga menos, o pobre paga mais. Então, sim, né? Porque a pessoa era punida de acordo com a condição social deles. C. Como uma pessoa que calunia a outra acusando-a de ter cometido um crime é punido, né, na sociedade brasileira de hoje? Aí a resposta vai estar aqui, Código Penal, né? Artigo 138, caluniar alguém. A pena é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, essa aqui é a resposta da C, certo? Já D. E o roubo? Como é punido na sociedade brasileira? Artigo 157, subtrair coisa móvel alheia, né? Tem a pena
reclusão, de 4 a 10 anos e multa, certo? Então, essa aqui é a resposta da D, certo? A última, ele pede para comparar o roubo na Mesopotâmia e o roubo no Brasil, né? Qual a semelhança entre os dois? Ambos, tanto no Código de Hammurabi quanto no Código Penal brasileiro, pagarão multa, né? Multa. Já a diferença é que no Código de Hammurabi, caso a pessoa não consiga pagar a multa, ela será condenada à morte, né? Se o ladrão não tem com que pagar, ele será morto. Já no Brasil, não. Se ele não conseguir matar, ele vai ser preso. E aí, ele cumpre a sua reclusão, certo? Então, pessoal, essas foram as atividades repassadas para vocês. Espero que tenham compreendido. Eu falo rápido, certo? Mas é por conta que eu quero ser o mais rápido possível nessa correção, para não ficar tão cansativo, certo? Então, até a próxima. Ok?